Você achava que a classe S era onde todos os personagens mais fortes de One Punch Man ficavam? Bem, então você achou errado. Embora isso já tenha sido verdade um dia, já não dá mais para dizer que a classe S reúne os personagens mais poderosos de toda a obra de One Punch Man, já que enquanto a história progredia, conhecemos vários outros humanos tão poderosos ao ponto de empatar ou mesmo superar em força e poder um classe S renomado. E aí, ficou curioso para saber quais personagens são esses? Então, é só ficar por aqui, porque agora vocês vão conhecer os 7 personagens mais fortes que um herói da classe S. Dezembro, finalmente dezembro! E eu aposto que vocês estão achando que eu esperei tanto por esse mês pelo lançamento de JoJo Stone Ocean Parte 3, né? Mas não! Eu esperei dia 5 de dezembro, porque a World Trading Cup, a Copa Mundial de Traders, finalmente chegou. A WTC acontece de 5 a 30 de dezembro na Binomo, com um prêmio total de 300 mil e presentes garantidos. Para se inscrever no torneio, basta acessar a plataforma da Binomo, encontrar a aba da World Cup e clicar em participar. Pronto, você já está competindo. Serão sorteios semanais de dispositivos Apple, prêmios em dinheiro e muito mais. E para o grande vencedor, uma potente e lindíssima BMW Série 3. Aliás, para participar dos sorteios semanais, basta abrir apenas uma negociação por semana, uma só. E para pegar uma BMW, você precisa negociar o quanto antes. Mas isso não é um problema para mim, porque eu tô com a Binomo há muito tempo. E posso dizer com tranquilidade que a Binomo é minha parceira, em quem eu confio pra valer. E para mim, o principal é a transparência e que meu dinheiro vai estar sempre seguro. Na Binomo eu tenho sinceridade nas negociações e também saques 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum tipo de atraso e suporte a Pix. Provedores de pagamento, todos os mais confiáveis, conectados à plataforma. E se acontecer alguma coisa, o suporte me responde dentro de 1 minutinho. E agora eu vou abrir aqui com vocês uma negociação para mostrar como funciona. Basta vir aqui na esquerda, ó, o íconezinho da World Cup, desce um pouquinho e tá ali, ó, Sprint 1. Basta clicar, ó, e você já tá participando, é muito fácil, muito rápido. Eu vou escolher agora o meu ativo. Bom, eu vou continuar aqui com Euro USD, que tá com uma taxa mais bacana. Vamos escolher agora o valor que eu vou investir. Vamos aí de R$500, vamos lá. Vamos ver como é que tá o gráfico, a tendência, subir, descer, cara, eu acho... Eu vou com subida. Vamos ver. Vamos lá. Tá quase. É disso que eu tô falando. Já recebi aqui, ó, meu aviso do meu lucro. Não só isso, mas eu também pontuei na World Trading Cup. Tô cada vez mais perto da minha BMW, hein? Então não vamos perder tempo, pessoal. Bora investir e lutar por esse grande prêmio. Comece a sua jornada de negociação com uma plataforma confiável. Clique no link abaixo do vídeo, participe da Copa Mundial de Traders e ganhe prêmios garantidos. Só não vai esquecer de usar o nosso cupom aqui do Ultra Nerd para ganhar um bônus no seu primeiro depósito. Copa Mundial de Traders, sua verdadeira aventura comercial com uma plataforma confiável, a Binomo. Nesse vídeo, nós vamos focar só nos personagens humanos e não nos monstros, já que fica mais fácil de imaginar como seriam se esses humanos estivessem na classe S. Só tenha em mente também que, só porque um personagem dessa lista é mais forte do que alguém da classe S, não quer dizer que ele seja mais forte do que toda a classe de heróis. Por exemplo, ele pode ser mais forte do que o Metal Bat ou o Tank Top Master, mas pode não ser mais forte do que a Tatsumaki e o Blast. Bom, com exceção de um único personagem que vocês já devem imaginar quem é, né? Saitama. Sério, tem alguém surpreso em ver o Saitama aqui? Dizer que ele é forte é até eufemismo, e falar de todas as coisas que ele já fez também dispensa vários comentários. Sua força sempre fez jus ao título da sua obra, sempre matava qualquer oponente com um único soco, não importando quão forte o inimigo fosse. Mesmo quando o Boro surgiu e se tornou o primeiro oponente a sobreviver a mais de um soco do Saitama, não foi motivo nenhum pro careca sentir medo. Como Saitama sempre lutou de forma despreocupada, ele nos mostrou pela primeira vez o seu modo sério. E meu amigo, se tem alguém que você não quer ver sério, é esse cabecinha de ovo com roupa de herói barata.
Seu soco sério gerou um impacto tão grande que foi capaz de rasgar as nuvens do céu de uma grande parte do planeta. Não só isso, como também já vimos ele destruir uma montanha inteira só com o deslocamento de ar dos seus punhos. Mas esse foi só o início das loucuras que o Saitama ainda faria com sua força desequilibrada. Ele foi capaz de resistir a todos os golpes nucleares e a força avassaladora do Garou Medo Cósmico, mas a força do Careca conseguia superar até mesmo as leis da física. Saitama podia agarrar e chutar portais dimensionais como se eles fossem tapetes, mas ainda vamos falar de outras leis da realidade que ele quebrou. Depois que Saitama e Garou lutaram na lua de Júpiter, toda a comunidade otaku passou a ver o Saitama com outros olhos, pois foi revelado que a sua força crescia de forma exponencial. Ele já evoluía sua força de forma natural no dia a dia, mas a diferença era impossível de notar. Já na luta contra o Garou, essa diferença ficou gritante. A cada soco sério, a força do Careca aumentava tanto que hoje o seu modo normal já é tão forte quanto o seu modo sério de antes. Com toda essa evolução, o Careca de Capa foi capaz de varrer todo o gás de Júpiter com apenas um espirro e conseguiu viajar mais rápido do que a luz só de impulsionar o seu corpo com um peido. Com tanta apelação assim, Garou acabou assumindo a sua derrota, e no fim, o vilão tentou passar o conhecimento dos poderes de God para o Saitama, já que, segundo o Garou, o Careca era tão forte que poderia dominar os poderes de God sem precisar receber os poderes dele. De fato, parece que isso aconteceu. Com o conhecimento que Garou passou para o herói, Saitama foi capaz de voltar no tempo, como eu disse, quebrando a realidade. Ele voltou para o momento exato em que iniciou seu combate com Garou, e manteve a força que ele conseguiu na lua de Júpiter. Pois é, Saitama ficou tão forte que ele conseguiu quebrar as leis da física e até a cara de vários haters da obra por aí. E tudo o que citamos aqui é só uma pequena fração de tudo o que Saitama conseguiu fazer. Bom, o Saitama simplesmente deveria ter uma classe especial na associação só para ele, isso é fato. Garou. Garou é um prodígio das artes marciais e discípulo de Silver Fang, que se autoproclamava como o caçador de heróis, tendo sido um grande adversário para a associação de heróis e até mesmo para a associação de monstros. Quando conhecemos o Garou pela primeira vez, ele já tinha força o suficiente para peitar sozinho um salão cheio de malfeitores e ainda conseguiu derrotar 3 heróis classe A sem nenhum esforço. De quebra, Garou também foi capaz de acabar com a raça do Tank Top Master, um herói da classe S. E tudo isso foi graças às suas artes marciais, que são as mesmas do seu mestre, Silver Fang. Garou já conseguia se virar muito bem sem usar as técnicas do seu sensei, mas com o uso delas, o caçador de heróis ficava ainda mais poderoso. E além do Tank Top Master, ele já derrotou os heróis Golden Ball e Spring Mustache, renomados heróis da classe A. Em sua luta contra o Watchdog Man, Garou acabou sendo derrotado pelo herói, mas após essa luta, ele ficou ainda mais forte, pois ele conseguiu copiar e dominar as próprias técnicas do herói de classe S. Assim, Garou continuou evoluindo e ganhando novas formas para o seu corpo conforme a sua força continuava aumentando. Resumidamente, durante vários capítulos, Garou passou por várias experiências de quase morte, mas ele sempre superou todas elas e sua força aumentava muito mais com essas experiências. Já na sua forma de monstro, Garou já tinha força o suficiente para derrotar a maior parte dos heróis classe S, incluindo seu sensei, e até vencer monstros que beiravam o nível Deus, como Platinum Sperm e a Centopeia Eremita. Mas sua evolução ainda não estava completa. Assim que o caçador de heróis se reencontrou com Saitama, sua força cresceu ainda mais. Mesmo que ele já fosse capaz até de mexer com a geografia do próprio planeta Terra, Garou ainda não tinha a força mínima necessária para vencer o Saitama, e foi aí que o God apareceu. O ser misterioso ofereceu seus poderes para o Garou, e mesmo sem querer, ele acabou aceitando os poderes da entidade. Assim, o caçador de heróis ganhou sua forma Medo Cósmico, que o tornou um monstro de nível Deus. Seu corpo emanava uma radiação tão forte que conseguia nocautear heróis de classe S só de estar perto deles, o que o fez se tornar literalmente um monstro tão poderoso que os heróis eram derrotados só por causa da sua presença. Com essa nova força, Garou conseguia lutar no espaço sem problemas, além de conseguir ter conhecimento absoluto de todas as formas de energia do universo e saber manipular todas elas como bem quisesse, o que permitiu que ele pudesse criar explosões de raios gama ou gerar explosões nucleares com seus socos.
E claro, não vamos esquecer da sua capacidade de copiar todas as técnicas dos inimigos que já enfrentou. Garou foi capaz de copiar todos os golpes do Blast e até mesmo a força do Saitama. Depois de sua luta contra o Saitama e toda aquela confusão de volta no tempo, Garou acabou perdendo a sua forma medo cósmico e voltou para sua forma padrão de humano. Hoje não sabemos se ele ainda retém toda aquela força que ele conseguiu ao ganhar as suas formas de monstro, mas mesmo ele não tendo mais acesso a todo aquele poder, ele com certeza já é capaz de superar grande parte dos classe S com sua força atual. Além do mais, se tudo ocorrer conforme as vontades de Silver Fang, futuramente o Garou estará substituindo seu mestre, diretamente na classe S. Então, só com isso já fica mais do que claro, que ele é sim mais poderoso do que muitos classe S por aí. Bomb. E já que estávamos falando do Garou e do seu sensei, vamos agora falar do irmão mais velho do Bang, o artista marcial Bomb. Ele é um velho muito pacífico, honroso e íntegro. Ele também costuma colocar a família acima de tudo. Tanto que quando Silver Fang pediu sua ajuda para caçar o Garou, Bomb abandonou seu próprio dojo para ajudar o irmão. Seu estilo de luta, em tradução livre, se chama Punho do Redemoinho Cortador de Ferro e envolve a manipulação do ar para atacar os seus oponentes. Só com as próprias mãos, Bomb pode criar uma espiral de vento capaz de fatiar qualquer inimigo, incluindo monstros de nível demônio. Essa técnica acaba tornando qualquer tipo de defesa inútil contra ela, já que ela pode fatiar quase qualquer tipo de material. Com essa força, ele consegue até cuidar de um exército inteiro de monstros sem qualquer problema, mesmo que fossem todos de nível tigre ou demônio. No passado, inclusive, Bomb era muito mais forte que o próprio Bang, e quando seu irmão caçula estava seguindo pelo caminho errado da vida, Bomb deu uma surra nele, da qual o Bang não esqueceu até hoje. Graças a essa surra, Bang se tornou uma pessoa mais bondosa e até mesmo seguiu os passos do seu irmão, abriu um dojo e passou a ensinar o seu estilo marcial para novas gerações. A sua maior demonstração de força na obra foi quando, juntamente com seu irmão, Bomb desferiu um poderoso ataque no executivo Centopeia Anciã, conseguindo quebrar o seu duro exoesqueleto, coisa que nem mesmo os poderosos mísseis de Metal Knight conseguiram fazer. Em sua batalha contra o Garou, Bomb declara que o seu auge já havia passado, afirmando que ele não possuía a resistência que costumava ter, e que se ele fosse 60 anos mais jovem, poderia lidar com ferimentos graves assim como Garou, indicando que ele costumava ter uma resistência absurda em sua juventude. E apesar do Garou estar no seu estado evoluído de monstro, e Bomb ainda estar tendo a sua energia drenada pela Fubuki para curar o Tank Top Master, ele ainda provou ser capaz de se defender e lutar de igual contra o caçador de heróis, mesmo que por um curto período de tempo. Coisa que nem mesmo os heróis da classe S, Puri Puri Prisoner e Dark Shine, foram capazes de fazer contra o Garou numa forma mais humana. Mesmo que boa parte das vezes que vimos Bomb em ação foi ao lado do seu irmão Bang, não tem por que duvidar que o velho é tão forte quanto o herói da classe S. Suiryu. Durante o arco do torneio de artes marciais, conhecemos o artista marcial mais carismático da obra até hoje, e esse alguém era o Suiryu. Ele é um verdadeiro prodígio das artes marciais e é famoso no mundo todo, já que ele foi campeão do torneio da Superluta por 4 vezes seguidas. Mesmo tão jovem, ele demonstrou um potencial de luta nunca antes visto para qualquer um que já participou desse torneio. E só para você ter ideia, esse torneio acontece a cada 6 meses em um majestoso estádio da Cidade Z, e nele participam os melhores artistas marciais dos melhores dojos. Assim como Saitama, o Suiryu também se mostrou extremamente confiante, e inclusive se sentia entediado por não encontrar um oponente forte à altura de suas habilidades. Seu estilo marcial é o avançado Punho Obscuro, que é um estilo de luta que foca em causar uma enorme quantidade de dano no oponente, sem dar tempo para ele se defender. Seus golpes dão a impressão de criar um tornado. Graças ao seu estilo marcial, ele eliminou todos os seus oponentes no torneio com um único chute, incluindo 2 heróis da classe A, e também derrotou o monstro Chose sem muita dificuldade. Também vimos ele usar mais técnicas de luta no seu combate contra o Saitama, e embora o careca não tenha sofrido nenhum dano, ele teve que se esforçar um pouco para não ser eliminado do torneio, caindo da arena. Com uma única pisada no chão, Suiryu foi capaz de levantar metade de todo o chão da arena, o que levantou um paredão de uns 10 metros de altura. Sua velocidade também não era possível de acompanhar por simples olhos humanos,
já que na sua luta contra o Saitama, ele se movia tão rápido que era até impossível de acompanhar. Essa demonstração de poder de luta impressionou até mesmo Gouketsu, o primeiro campeão da Super Luta, que se tornou um poderoso monstro de ameaça nível dragão. Gouketsu ofereceu a Suiryu uma posição executiva na Associação de Monstros, se ele escolhesse se tornar um monstro, implicando que se ele comesse uma célula de monstro, poderia se tornar um monstro provavelmente de nível dragão, pois quanto mais forte o humano, mais forte ele será como um monstro. E embora ele tivesse a força mais do que necessária para derrotar os lutadores que se transformaram em monstros, ele ainda não era capaz de fazer nada contra o Gouketsu. Assim que o Saitama se revelou e mostrou sua verdadeira força, Suiryu mudou toda a sua opinião sobre os heróis, e parece que ele até está pensando em se tornar um, depois que desabafou com a sua irmã Suiko. E tirando como base a sua luta contra o Saitama, onde ele mostrou um nível insano de força física e velocidade, certamente ele teria o seu lugar garantido na classe S. A My Mask. De todas as pessoas dessa lista, a My Mask é um dos que mais tem capacidade de ser um classe S, tecnicamente falando. Ele é o herói número 1 da classe A, e por isso, a associação já ofereceu a ele a oportunidade de ir para a próxima classe várias vezes. Mas ele só não subiu de classe até agora por opção, já que ele diz que não quer sair do seu primeiro lugar da classe A para impedir que heróis indignos sejam promovidos para a classe S. Além de ser um herói, a My Mask é um famoso modelo, ator e cantor. Ele demonstrou ter um ódio profundo por qualquer coisa que ele vê como mal, não apresentando remorso e nem misericórdia em massacrar inimigos, que muitas vezes já se encontram rendidos e sem reação. Pelo que tudo indica, os poderes de A My Mask são uma enorme força física e velocidade sobre-humana. Com essas duas coisas combinadas, ele costuma usar as suas próprias mãos como lâminas. Assim, ele pode fatiar vários monstros em questão de segundos, sem nenhum esforço. Sua força se parece um pouco com a do Tank Top Master, já que ele também é capaz de levantar e atirar enormes destroços sem nenhuma dificuldade aparente, e só com uma mão. Apesar de mesquinho, ele sempre leva os seus empregos a sério. Durante um dos seus shows, ele foi atacado por um grande número de monstros, mas isso não o incomodou, nem um pouco. Ele continuou cantando enquanto cuidava dos monstros, sem interromper o seu espetáculo. Porém, não sabemos exatamente qual era o nível de ameaça desses monstros, mas provavelmente eram de nível tigre ou demônio. Seu controle mental também parece ser um dos seus pontos mais fortes, já que mesmo depois de ser atingido pelo chicote da princesa monstro, ele não foi afetado pela lavagem cerebral dela. Pelo contrário, parece que ela sim virou uma subordinada do herói. A única coisa capaz de acabar com o psicológico do A My Mask é uma feiura extrema, como quando o Führer feio se mostrou pro herói pela primeira vez. A My Mask estava acabando com todos os monstros que ele encontrava no subterrâneo sem qualquer problema, mas esse foi impossível pro herói. Infelizmente, nunca vamos saber se o A My Mask teria alguma chance contra o Führer feio, apesar dele ser de nível dragão, já que o herói não conseguiu mover um músculo sequer para ferir o monstro por puro medo. Nessa sua luta contra o Führer feio, ele foi quase rasgado no meio, mas depois apareceu em cena normalmente, como se nada tivesse acontecido. E então, fica implícito que ele também possui algum tipo de habilidade regenerativa avançada. O poder de A My Mask é bastante elevado. Fubuki, quando menciona, é com bastante respeito e temor, semelhante a quando mencionava outros nomes como Blast King e sua própria irmã, e também já vimos outros heróis da classe S reconhecendo seu potencial. Sonic Velocidade do Som. O ninja Sonic Velocidade do Som foi um membro da classe 44 da extinta Aldeia Ninja, e é um conhecido do ninja Flash Flash e também se autoproclama o eterno rival do Saitama. Quando o vimos pela primeira vez, ele era só um ninja guarda-costas, mas sozinho, ele já valia como um exército inteiro. Com sua velocidade e força, Sonic foi capaz de matar todos os capangas do exército do Hammerhead em questão de segundos. Sua velocidade ninja também é assustadoramente grande. Sem dificuldade, Sonic foi capaz de desviar de todos os socos do Rei do Mar Profundo, um monstro de nível de ameaça demônio que superou facilmente o herói classe S, Puri Prisoner. Ele até causou um pouco de dano no monstro marinho, mas Sonic admitiu que não tinha capacidade de derrotar o Rei do Mar Profundo sem estar com todo o seu equipamento ninja naquela hora. Mas se ele estivesse, ele certamente daria uma boa canseira pro monstro, conforme já foi afirmado pelo próprio One em uma entrevista.
Com sua velocidade supersônica, ele também é capaz de gerar até 10 clones dele mesmo. Só que os clones são, na verdade, vultos e sombras do ninja, gerados com a simples ação dele saltar para os lados em alta velocidade. Sonic criou essa técnica especificamente para tentar derrotar o Saitama, mas o careca superou o ninja depois de fazer a mesma técnica que ele, gerando dezenas de clones. E claro, além dessas técnicas, Sonic conta com todo tipo de equipamento ninja diferenciado. Suas shurikens são explosivas, e todas as explosões são muito mais potentes do que uma granada padrão, podendo até mesmo destroçar boa parte da estrutura de um prédio. Sua espada e suas kunais, somadas à sua força e imensa velocidade, tudo isso o converte em um adversário difícil, até mesmo para os heróis mais poderosos da associação. Em uma sessão de perguntas e respostas, One já afirmou que em uma batalha séria entre Sonic e Genos, o resultado seria um surpreendente empate, o que quase aconteceu de fato na segunda temporada, quando os dois personagens se enfrentaram. Todos esses feitos são mais do que o suficiente para provar que o Sonic é sem dúvidas igual ou superior a um herói da classe S. Nichirin. Nichirin é um mestre de espadas e membro do Conselho de Mestres Espadachins. Ele foi o sensei do Spring Mustache e até mesmo do Atomic Samurai. Apesar de ser um indivíduo muito severo, ele também é muito carinhoso e confiante, e está sempre ajudando o máximo que pode os seus companheiros espadachins. Atomic Samurai também estava confiante o suficiente na força de Nichirin, ao ponto de pedir ajuda a ele para perseguir e enfrentar Garou, ao invés de confiar nos membros da Associação de Heróis. Por ser um membro do Conselho de Mestres da Espada, o Nichirin é um mestre de espadas incrivelmente poderoso. Inclusive, a sua técnica de esgrima é bem semelhante às técnicas do Atomic Samurai. Durante o arco da Associação de Monstros, ele foi capaz de cortar facilmente vários clones do Black Sperm, e com um simples manuseio da sua espada, ele foi capaz de cortar ao meio um bloco de concreto extremamente enorme e maciço, abrindo um enorme abismo no solo em que acontecia a batalha. Além disso, Nichirin é extremamente rápido em seus movimentos, sendo capaz de desembainhar sua espada e realizar cortes a uma velocidade sobre-humana. Infelizmente, em um ato de heroísmo para salvar o seu discípulo, Nichirin acabou se sacrificando e recebeu um ataque direto do Führer Feio. E apesar da sua velhice, a resistência de Nichirin ainda é impressionante. Mesmo depois de ter a metade inferior do seu corpo completamente derretida pelos ácidos do executivo, ele ainda foi capaz de permanecer consciente e conversar por um tempo com Atomic Samurai e Spring Mustache. Momentos antes dele aparentemente morrer, ele deu a espada do sol ao Kamikaze e também deixou o Conselho dos Espadachins nas mãos do Classe S, juntamente com a missão de encontrar a Espada da Lua. Mais à frente na história, vemos o Spring Mustache carregando o corpo do Nichirin no colo, e a Fubuki aparentemente usando alguma habilidade regenerativa ou de cura nele, dando a entender que eles estão o mantendo vivo por algum motivo, mesmo ele estando naquele estado. Talvez os heróis tivessem em mente alguma forma de salvar Nichirin, algo como transformá-lo em um ciborgue, assim como Genos. Ou talvez o Spring Mustache apenas estivesse carregando o corpo do seu mestre para que ele tivesse um funeral digno. Mas a ideia de um espadachim ciborgue não seria nada mal, né, galera? Como muita gente sabe, tem muitos outros personagens em One Punch Man que são mais fortes do que os heróis da classe S, mas a maioria deles são monstros. Então, se você quer uma parte 2 desse vídeo, onde nós falamos desse mesmo tema, mas que o nosso foco seja só nos monstros, é só pedir nos comentários aqui embaixo. Mas não duvide de que ainda vamos ver mais personagens acima dos melhores heróis da associação. Por exemplo, ainda temos a tropa do Blast para conhecer. Com certeza eles também estão num outro nível. E conhecendo o mangá de One Punch Man, ainda tem muita apelação pela frente pra gente conhecer. Ok, e assim chegamos ao final de mais um vídeo de One Punch Man aqui no canal. E aí, teve algum personagem aqui que você não sabia que era tão forte assim? Ou tem outro personagem humano que também supera um classe S, mas que esquecemos de colocar aqui? Então pode comentar aqui embaixo pra gente saber. E se você gosta de One Punch Man e quer ver mais vídeos sobre o tema, é só se inscrever aqui no Ultra Nerd e ficar por dentro de todos os assuntos do mangá, como teorias, rankings e muito mais. Claro, também falamos de vários outros animes aqui no canal. Então seja bem-vindo para se juntar à família e ficar por dentro de todos os assuntos do mundo nerd, se tornando um Ultra Nerd. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, valeu!